noite. Então, que a paz do Senhor possa estar sobre a vida de cada um de vocês. Só para saber, tá chegando o som? Tá ouvindo bem? Então tá. Então, que Deus abençoe, né, as nossas vidas, os nossos corações, que realmente nós, como mulheres, né, nós possamos estar unidas, né? A gente tem sempre aquela questão, né, que de mulher, ela sempre está olhando o que a outra tem, ou isso, aquilo, aquele outro, né? Acho que esse é um pequeno mal que nós mulheres temos, mas a palavra de Deus sempre vai nos orientar a estarmos unidas em Cristo. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né? A Estael, quando me convidou, comentou comigo, né, de estar participando aqui com vocês, eu realmente me senti assim honrada, alegre por isso. A Estael é uma queridona, né, mais do que uma irmã, é irmã em Cristo mesmo, né? Então a gente está assim, sempre amando, né, estar junto. E olhando aqui, meu Deus, a filha da Estael, que tamanho que está. Jesus amado, eu vejo sim como o tempo passa, né? Mas, queridas, eu estou aqui na Sião, na Igreja Batista Sião, desde sempre, né? Desde que me conheço por gente, eu participo aqui da igreja. Eu fui batizada aos meus 15 anos, e eu sempre conto esse testemunho, por quê? Porque quando eu fui batizada, eu convivi aqui na igreja, eu participava das coisas da igreja, mas num determinado momento da minha vida, eu pude perceber que eu não tinha tomado compromisso com Deus diante da salvação que Cristo tinha me dado. E eu posso dizer para vocês que a minha conversão real, ela se deu aos meus 27 anos de idade. Foi aonde eu realmente tomei uma posição diante de Cristo, de realmente assumir, né, a, 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 aquilo que Deus tinha feito no meu coração e para que eu pudesse, então, retribuir com o meu serviço, com o meu trabalho. Não porque eu era boa para fazer aquilo, mas é porque era aquilo que o Senhor esperava da minha vida. Hoje, eu continuo aqui na Igreja Batista Sião e eu estou trabalhando hoje com o Ministério de Células, né? Eu trabalhei durante mais ou menos 12 anos com o Ministério de Mulheres aqui na igreja, à frente do Ministério de Mulheres, também com o Ministério de Encontro, depois com Encontro de Mulheres, depois com Encontro de Casais. Hoje, eu e meu esposo, nós estamos na coordenação, no pastoreio de um setor de células aqui da nossa igreja. E Deus tem, assim, a cada tempo nos colocado e nos dado, assim, grandes desafios, né? E nós temos, assim, vivido esses desafios diante de Deus. A Estael falou que admira, né, pelo fato de tanto trabalho e tanto isso, mas eu creio, assim, que quando nós nos voltamos ao chamado de Deus, quando nós entendemos esse chamado de Deus nas nossas vidas, nós precisamos fazer isso com excelência, com zelo, com coragem, porque sem coragem também não vamos a lugar nenhum. E eu passo para as mulheres, né? Tento passar, porque nós mulheres, normalmente, nós temos muita dificuldade, porque nós queremos abraçar o mundo, nós queremos fazer tudo de uma vez só, e nós temos capacidade para isso, né? Isso com certeza nós temos, mas nós precisamos procurar fazer todas essas coisas com excelência, principalmente quando se fala do reino de Deus. Então, meu nome é Raquel Gomes de Abreu Silva, sou casada há 33 anos, eu vou fazer agora em setembro 33 anos, com Eliseu de Abreu Silva, tenho 3 filhos, um deles é casado, mais velho, com a Cibele, tenho a Helena, que é a minha filha do meio, com 22 anos, o namorado dela também, né, já estão caminhando aí para casar também, o Davi, e tenho a Heloísa, que amanhã completa 13 aninhos, né? A Heloísa é um presente de Deus na minha vida, na vida da minha família. E eu louvo a Deus, né, pela minha família. Como todas as famílias, nós temos dificuldades, nós temos os nossos problemas, nós temos os nossos altos, os nossos baixos, mas nós podemos dizer que o Senhor, Ele está no meio de nós.
É o Senhor que tem nos sustentado e nos guardado. Hoje eu Consigo, pois estou realizando um grande sonho da minha a vida, câmera. é me Cadê? formar em teologia. Então, nos meus 50 anos, né, voltei às salas de aula, na verdade virtual, mas estou estudando, né, e eu agradeço muito a Deus porque eu digo que nunca é tarde para a gente realizar os nossos sonhos. Muitas situações vão tentar nos impedir de realizar esses sonhos, mas quando esses sonhos estão linkados com a vontade de Deus, com o desejo de Deus para as nossas vidas, com certeza nós vamos realizar um a um. E isso é promessa de Deus para cada uma de nós. Mas o tema nosso hoje é mulher de sucesso, né? E a irmã bem disse agora no início, né? Gostei da colocação que você colocou da mulher da Ferrari e a mulher no sofá. E é uma realidade. Normalmente, quando nós vamos olhar para uma mulher de sucesso, logo nós pensamos naquela mulher poderosa, né? Com cabelão. Aí eu já não sou mais, né? Porque o cabelinho, mas aquele cabelo arrumado, né? Muito bem vestida, aquela mulher que gosta de andar na moda, né? Que usa só roupas de grife. Nós olhamos assim para aquela mulher que está sentada, né? Bem como uma rainha, com empregados fazendo as coisas, e a gente olha e fala, nossa, que mulher de sucesso. Né? Aquela que tem o seu corpo bem cuidado, nas medidas certas. E nós olhamos e pensamos, nossa, essa mulher é uma mulher de sucesso. Mas, querida, se nós olharmos para essa mulher e considerarmos uma mulher de sucesso, o que que nós somos então? O que que sobra para nós, né? Mulheres que trabalham em casa, eu trabalho fora, minha família tem uma empresa e eu trabalho nessa empresa, também vendo algumas coisas aí, então estou sempre envolvida fazendo algum trabalho. Mas se nós olharmos para estas mulheres que eu acabei de citar, o que, que seria de nós que somos mães, que somos donas de casa? Será que nós não somos bem-sucedidas? Será que nós não somos mulheres de sucesso? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. E para isso a gente precisa primeiro entender o que, que é sucesso, né? O que, que é sucesso? Eu fui procurar no dicionário e ali no dicionário vai dizer que sucesso ele é definido por um resultado feliz, por êxito, né? Um acontecimento, um fato, um caso, uma ocorrência, né? Algo que realmente aconteceu. E eu vou ficar só com essas duas palavrinhas aqui: resultado feliz e êxito. Então, o dicionário vai nos trazer isso. E quando nós. Deixa eu só ajeitar aqui, o negócio está caindo aqui. Aí eu pergunto para você, né? Como é que você se vê? Como você se vê? Você se vê uma mulher de sucesso? Uma mulher que se destaca? O que, que você sabe fazer? Quais são as coisas que você faz na sua vida que você olha e fala, nossa, isso deu certo, isso eu sei fazer, né? Então, como que você se vê? Se você se vê como essas mulheres de revistas, essas mulheres que estão se apresentando hoje, né, empoderadas, você se vê como essas mulheres? Amadas, quando nós passarmos a só observar esse tipo de pessoas, esse tipo de mulheres, nós vamos sempre nos sentir inferiores. Então, todas essas coisas, né, muitas vezes, quando nós olhamos essas mulheres poderosas, cheias de coisas e que andam na moda e que são bem-sucedidas no seu trabalho, são empresárias, são tantas outras atividades ali, muitas vezes isso é para estimular a serem notadas, a serem honradas, a serem respeitadas, mas isso não significa exatamente um verdadeiro sucesso com Deus. O sucesso com Deus, né, para que nós, eu vou colocar aqui, porque existe a mulher de sucesso, mas a mulher de sucesso cristã. E quando nós falamos de mulher de sucesso cristã, ela precisa buscar o seu sucesso em Deus.
E quantas de nós queremos ser mulheres de sucesso? Eu quero. Eu quero. A irmã aqui, há pouco, ela disse que ela já se considera uma mulher de sucesso, né? E eu quero continuar sendo a mulher de sucesso que eu sou. E eu quero entender e passar para vocês que esse sucesso, ele precisa estar linkado com a vontade de Deus, com aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Eu vou ler aqui novamente o versículo, né? A irmã já leu aqui o versículo base, né? Da ministração, que fica lá em Salmos de 1 a 3. Por quê? Porque realmente essa palavra, o salmista aqui, ele vai dizer, né? Como que nós podemos ser bem-sucedidas. Então, quero ler novamente com você, presta bastante atenção, abre a tua palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui. E vai dizer assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira da água corrente, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? Eu quero orar com você agora, neste momento. Pai, nós estamos neste momento, Senhor Jesus, nos preparando para ouvir a tua palavra, Deus. Paizinho, eu quero pedir neste momento que o Senhor, através do teu Espírito Santo, ó Deus, possa trazer a revelação da tua palavra. Que o Senhor possa ministrar no coração de cada uma de nós, ó Deus, aquilo que está no teu coração. Paizinho, eu sei que quando nós falamos com mulheres, e principalmente, ó Pai, neste mundo, quando nós olhamos mulheres de sucesso, nós não entendemos, ó Deus, por que que nós não alcançamos alguns lugares, ó Deus. Mas, ó Pai, eu quero que através desta palavra, Senhor, o Senhor possa trazer a nós a revelação, ó Pai, de que cada uma de nós somos, ó Deus, chamadas para sermos bem-sucedidas, que nós fomos chamadas, Senhor Jesus, para realizar a tua vontade. Nós fomos chamadas, ó Deus, porque o Senhor nos ama em primeiro lugar. Então, Pai, coloca no coração de cada uma de nós, ó Deus, o teu amor, a tua graça, e ministra em nós agora a tua palavra, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Queridas, esse versículo, ele tem alguns pontos aos quais nós vamos estar trabalhando ele, para que nós entendamos como nós chegamos a esse ponto de nos chamarmos mulheres bem-sucedidas. E o primeiro ponto que eu posso dizer para vocês é que a mulher de sucesso, ela busca bons conselhos. Lá em 1 Coríntios 15, ele vai dizer assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, não se deixe enganar com as pessoas que estão ao seu redor, porque muitas dessas pessoas podem vir a nos corromper. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar, né, de conselhos. Nós vamos precisar compartilhar com algumas pessoas algumas dificuldades que nós passamos e, assim, buscar conselhos para que a gente possa caminhar. Mas, amadas, muitas vezes nós buscamos conselhos em pessoas que não estão pautadas na palavra de Deus. Muitas vezes nós buscamos conselhos naqueles que não conhecem o contexto da nossa vida, que não conhecem o contexto da nossa situação, né? E às vezes são pessoas boas, pessoas, como eu posso dizer assim, de boa índole, né? Que sempre realiza coisas boas, e você olha e fala, puxa, ele vai poder me dar um bom conselho. Mas muitas vezes esses conselhos, mesmo dessas pessoas boas, não são aqueles que realmente vão nos levar para algo maior, para aquilo que Deus quer para cada uma de nós. Então, sempre, amigas, nós precisamos buscar conselhos em pessoas que vivem a palavra de Deus,
pessoas que demonstram o seu coração voltado a cumprir a vontade de Deus. Aqui, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é a vontade de Deus em nossas vidas. A vontade de Deus, ela já se cumpriu para aquele que já aceitou Jesus no seu coração, para aquela mulher, né, que já entregou a sua vida ao controle do Espírito Santo. A vontade de Deus já se cumpriu. Se a gente tem um versículo lá em João 6, 37, inclusive hoje eu trabalhei isso com as mulheres da nossa igreja, aonde vai dizer ali que Jesus, né, ele deixou o céu para desceu aqui na terra, ele deixou o céu para cumprir a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Que a salvação chegasse a todos. Essa é a vontade de Deus, é a vontade maior de Deus, que todos possam ser salvos. Então, para começar, uma mulher de sucesso, ela já tem a sua vida colocada nas mãos de Deus, ao controle do Senhor. Uma mulher de sucesso, ela é aquela que ela entrega o seu coração, ela entrega as suas necessidades diante de Deus e reconhece que ela tem um Senhor na sua vida. E essa vontade de Deus, né, que é salvar todas as pessoas, está linkado à vontade que ele tem para nós. Como Jesus disse nesse versículo que ele desceu dos céus para cumprir a vontade de Deus, mas e deixar a sua vontade, né? Ele diz ali nesse versículo que ele não veio para cumprir a vontade dele, mas a vontade do Pai. E é isso que Deus espera de nós, que nós também venhamos a cumprir a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? De buscar santidade diante de Deus, levar o evangelho, né, a toda criatura, ensinar as pessoas, né, do amor de Deus, realmente para que, como diz esse versículo lá em João 6, para que nenhum se perca. Então, esse é o nosso chamado, é cumprir a vontade de Deus. Primeiro, receber a salvação e depois cumprir o chamado de Deus, que é levar o evangelho. E quando nós nos deparamos aqui, como nós mulheres acabamos indo procurar conselhos em pessoas erradas, muitas vezes esses conselhos, eles vêm fora da vontade de Deus. Porque este mundo tem nos mostrado muitas coisas, muitas coisas. E essas muitas coisas têm nos envolvido e nos afastado de Deus. Então, procure pessoas que realmente vivam a vontade de Deus, vivam o propósito de Deus nas suas vidas, porque assim elas vão poder te aconselhar. Nós mulheres, né, não sei vocês, mas às vezes a gente senta lá no salão para fazer o cabelo, né, ou para cuidar um pouquinho da pele, alguma coisa assim, e a gente acaba ali conversando, né, com o cabeleireiro, com a cabeleireira, com a pessoa que está atendendo a gente ali, e sempre vem um conselho dessas pessoas, né? Eu sempre digo que é o divã, né? O divã de algumas mulheres é arrumar o cabelo, é sentar naquela cadeira lá. Mas, amadas, aquelas pessoas, elas estão ali, eu não digo a pessoa que é cristã, né? Mas a maioria deles estão ali trabalhando. E às vezes eles estão ouvindo aquilo que você está falando e os conselhos que vêm de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, nós precisamos saber com quem nós estamos buscando conselhos, para que tenhamos realmente sucesso na nossa vida. O segundo ponto que eu queria ver com vocês em relação a esse versículo de Salmos que nós lemos, é que a mulher de sucesso não se amolda ao padrão deste mundo. Né? A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Então, nós não podemos nos amoldar a este mundo. Uma vez, uma jovem, uma pessoa, uma mulher, né, chegou para mim e ela me perguntou como era ser uma mulher de Deus, né? Como é ser uma mulher de Deus? E a minha resposta foi que a mulher de Deus é aquela que conhece Deus, né? E que vive de acordo com a vontade de Deus. É
não tem outra resposta, né? Na maioria das vezes, quando nós vamos responder isso aí, as pessoas ficam imaginando que a gente vai falar, olha, faz o curso tal, 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 né, que você vai ser uma mulher de Deus. Não, para que nós sejamos realmente uma mulher de Deus, nós precisamos primeiro, né, conhecer a Deus, entregar a nossa vida a Deus, é, e andar de acordo com a vontade de Deus. Vontade que a palavra vai dizer que é boa, perfeita e agradável. E às vezes, né, até sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, mas a gente não cumpre, né? A gente não cumpre aquilo que o Senhor deseja de cada uma de nós. E nós voltamos não para a vontade dele, mas sim para a nossa vontade. E queridas, sempre quando nós fazemos a nossa vontade, sempre quando nós procuramos fazer aquilo que nos interessa, geralmente nós temos consequências ruins. Aí nós voltamos ali nos conselhos. Geralmente, quando nós aceitamos conselhos que não são pautados, baseados na palavra de Deus, nós também temos consequências ruins. E daí nós vamos ter que lidar com todas essas consequências. Então, se realmente nós queremos ser mulheres de sucesso, nós precisamos conhecer a vontade de Deus para nós. Conhecer aquilo que Deus deseja de cada uma de nós. Amadas, a primeira coisa que Deus deseja de você, a vontade dele é que você seja salva. A vontade dele é que você venha para os caminhos dele e que você cumpra a vontade dele, que é servir ao Senhor com amor, servir ao Senhor com fidelidade, servir ao Senhor com graça, né? Servir ao Senhor de acordo com aquilo que ele te chamou. Ele te chamou hoje não para você simplesmente se esbaldar neste mundo, conquistar coisas, mas ele te chamou para que você levasse a palavra do Senhor, para que você anunciasse essa palavra do Senhor na vida de outras pessoas. Para quem você tem anunciado a palavra de Deus? Na tua casa, você tem anunciado a palavra de Deus? Você tem cumprido essa vontade de Deus dentro do teu lar? Às vezes nós, como mulheres, nós reclamamos que os nossos filhos não nos acompanham, que o nosso marido, a gente tenta mudar o nosso marido de todas as formas possíveis, mas nós não buscamos ao Senhor. Nós não apresentamos eles diante do Senhor. Então nós precisamos, queridas, realmente entender que nós não podemos nos amoldar a este mundo. O mundo hoje, ele está de uma maneira que os ensinamentos dele são totalmente contrários à vontade de Deus. E se nós permanecermos neste mundo, com a mente neste mundo, nós vamos ser engolidas, né, com todas essas situações que estão sendo colocadas. E hoje a gente pode perceber que as mulheres elas estão sendo levadas também, né, a uma competição com os homens. Eu nem vou perguntar aqui quem que é feminista, né? Mas quando nós pensamos no movimento feminista, até essa semana eu estava vendo um vídeo, né, uma pregação, que foi a Gil ainda que me mandou, falando sobre essa questão, né, desse movimento feminista. Muitas vezes nós até falamos, eu sou feminista ou eu não sou feminista, mas nós nem sabemos direito o que é isso. Nós nem sabemos como começou e de que maneira começou. Na verdade, quando começou esse movimento feminista, começou para ser uma coisa boa para nós, que era para nos colocar numa posição de cuidado, né? De nós alcançarmos alguns benefícios para nós como mulheres. Mas no decorrer dos anos, o mundo foi distorcendo tudo isso. E hoje, o movimento feminista, ela leva as mulheres a competirem com os homens, a competir lugar, competir posições, competir, e infelizmente, essa competição muitas vezes está dentro das nossas próprias casas. Muitas vezes hoje nós competimos com o nosso marido, às vezes a gente trabalha e por trabalhar fora, né, nós entendemos que daí a gente precisa mandar, que a gente que tem que dar a última palavra, e assim vai, né? E nós vivemos hoje o reflexo, né, desse movimento
feminista, né, que o mundo distorceu totalmente. Mas, querida, uma coisa que nós mulheres precisamos entender é que nós somos iguais aos homens, né? Aliás, nós não somos iguais aos homens, nós somos diferentes, nós somos criadas diferente. O Senhor, ele nos formou, né, junto na sua criação para sermos auxiliadoras, para ajudarmos. A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis 1:27, que criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então foi Deus quem nos criou. Deus, ele nos criou para sermos auxiliadora, né? Auxiliadora idônea. O que significa idônea? Idônea é aquela pessoa que ela é capaz de fazer algo, né? Que ela é capaz de substituir aquilo que o homem faz, né? Então, Deus, ele fez uma mulher capaz de ajudar ao homem, uma mulher capaz de exercer o papel dela dentro do lar. Mas o Senhor criou homem e mulher. Só que ele criou cada um com a sua finalidade. Cada um de nós temos uma finalidade, uma maneira de agir. O homem, hoje, ele tem designado por Deus, né, de ser o profeta, de ser o rei, de ser o sacerdote dentro do lar. Esse é o papel do homem, é isso que ele tem que desenvolver. E nós, mulheres sábias, mulheres que vão edificar a casa, mulheres que vão trabalhar ali para que a vontade de Deus possa ser cumprida dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E muitas vezes o mundo, hoje, né, vem tentando colocar em nós esse sentimento de inferioridade, né, de que nós somos capachos, que nós não podemos isso, que nós não podemos aquilo, e com isso, nós trabalhamos em nós essa questão de queremos ser superior. Mas, amadas, a mulher de sucesso, ela entende o seu papel dentro de casa. Ela entende que ela precisa cumprir a vontade de Deus, o porquê, a situação a qual o Senhor inseriu a mulher, né? E não pense que você é inferior. Não, você não é inferior, porque o Senhor te tirou, o Senhor tirou a mulher da costela de Adão, tirou do homem, né, para que fosse parte dele. E a palavra de Deus também vai dizer que quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Então, como que nós podemos dizer que nós somos inferiores ou maiores do que os homens? Não, nós somos criados por Deus, mas com funções diferentes, né? Funções diferentes. E hoje, quando nós vemos mulheres tentando fazer a função do homem e o homem fazendo a função da mulher, não há felicidade nisso, não há alegria nisso, não há proveito nisso. E tanto o homem como a mulher não vivem a plenitude de Deus nas suas vidas. Então, amadas, para que você seja realmente uma mulher de sucesso, você precisa, né, cumprir a vontade de Deus e entender o teu papel, né, o papel ao qual Deus te criou. Então, que realmente a gente possa, né, não amoldar nossa mente, o nosso pensamento, conforme o mundo tem tentado colocar em nossas vidas, mas entender, né, a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida, mulher, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estuda, aonde você está inserida durante todos os dias. Mas também um outro ponto que nós podemos trabalhar vendo neste versículo que nós lemos de Salmos, é que a mulher de sucesso, ela tem uma vida de intimidade com Deus. Essa semana nós trabalhamos aqui na nossa igreja sobre a oração. Nós estamos fazendo um estudo sobre Jesus, né? E a gente tem visto, assim, várias situações, vários ensinos sobre o ministério de Jesus, o batismo de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem realizado, né?
E essa semana foi a oração. E nós podemos ver ali que Jesus, ele tem vários momentos, né, que estão registrados na palavra de Deus, de que ele se retira para orar, que ele se retira para ter essa intimidade com Deus. E quando essa semana eu estava estudando, né, essa passagem, esse estudo ali de célula, eu comecei a imaginar, Jesus, ele era Deus. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Mas mesmo assim, ele buscava a intimidade com Deus. Por quê? Porque através da intimidade com Deus, Jesus, ele tinha poder do Espírito Santo. Ele adquiria poder sobre ele, para que ele pudesse realizar. Nós estudamos aqui que ele realizou, né, o seu ministério durante 3 anos. Então, ele só realizou esse ministério porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Era esse Espírito Santo de Deus que impulsionava Jesus a cumprir, né, o propósito que Deus tinha para a vida dele, a vontade que Deus tinha para a vida dele. Jesus sabia qual seria o final. Jesus sabia que ele iria passar por dor, por dificuldade, mas a presença do Espírito Santo nele o fortalecia a passar por tudo aquilo que o Senhor Deus já tinha determinado na vida de Jesus. E eu pergunto para você, qual é o tempo de intimidade que nós temos tido com Deus? Nós vivemos hoje como mulheres, e isso não é errado, porque nós somos agitadas, né? A Stael até falou que eu sempre fiz muitas coisas, e realmente alguns aqui, quando vão me falar alguma coisa de mim, falam que eu sou ligada no 220. Eu estou tentando agora me acalmar um pouquinho, porque chegando nos 50 aí a gente tem que dar uma maneirada, né? Mas eu sempre estava fazendo alguma coisa. E hoje, nós, mulheres, nós estamos sempre muito agitadas, né? Nesse mundo. A gente trabalha, a gente ensina, a gente limpa a casa, a gente cuida de filhos, a gente estuda. Então, a gente faz diversas coisas, né? Só que muitas vezes, dentro de todas essas coisas, nós deixamos o principal, que é estar na presença de Deus, que é buscar intimidade com Deus. Amadas, nós não vamos, guarda isso no teu coração, nós não vamos chegar a sucesso nenhum, em nenhuma área da nossa vida, se nós não tivermos intimidade com aquele que vai nos fortalecer. Deus é fonte de toda a força que nós mulheres precisamos para sermos bem-sucedidas. Deus, ela é fonte para cumprir em nós a vontade dele e para saciar todas as necessidades que nós mulheres temos. Porque nós mulheres, eu digo assim que a gente é complexa, né? A gente, uma hora a gente está bem, outra hora não está bom, é TPM, é hora da vontade de chorar, hora da vontade de rir. Então, são emoções assim a mil. Mas, amadas, quando nós temos intimidade com Deus, nós saciamos tudo isso aos pés do Senhor. O salmista, lá em Salmos 40, vai dizer como a corça suspira pelas águas, né? Pelas correntes das águas. Assim, ó Deus, suspira a minha alma por ti. Amadas, nós precisamos ter a nossa alma suspirando, desejosas da presença de Deus. É urgente a gente buscar a Deus. Qual está sendo o teu tempo diante do Senhor? Qual está sendo o teu momento diante do Senhor? Este momento que você tem separado para Deus é suficiente para que você possa adorá-lo? É suficiente para que você possa apresentar diante dele as suas necessidades? É suficiente para que você possa se derramar na presença do Senhor, em pedir, né, que ele venha com proteção sobre você? É suficiente para que você possa pedir perdão dos seus pecados? Ou você tem feito aquelas orações, né, que eu digo que são rezas, né, na verdade, que você chega diante de Deus e fala: Deus, muito obrigada por este dia, obrigada porque o Senhor me abençoou, obrigada porque hoje eu posso isso, me dá uma boa noite de sono, amém.
e daí no outro dia você trabalha, e chega à noite e faz a mesma oração. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada por isso, me perdoa pelos pecados e pronto, amém. Amadas, o Senhor quer intimidade. Intimidade é você abrir o teu coração para Ele. Intimidade é você chegar e dizer, eu estou me sentindo desta forma, Deus. É assim que eu sou, é assim que eu estou me sentindo. É isso que eu preciso. Deus, eu pequei contra ti, eu fiz isso. Amadas, nós precisamos, é urgente nós termos esse tempo com Deus. É urgente nós buscarmos essa vontade de Deus nas nossas vidas através dessa intimidade. A devocional, para nós, ela precisa ser como oxigênio. Nós não podemos viver sem estar na presença de Deus. Quanto tempo, minha querida, você tem gasto? Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? Você tem separado esse tempo a sós com Deus? É muito importante. Se você quer ser bem-sucedida, se você quer ser uma mulher de sucesso, a tua força só vai vir na busca do Senhor. É através do Espírito Santo que nós somos mulheres de sucesso. Lá em Mateus 6,33 vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar. Cumprir a vontade de Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. O terceiro ponto que eu queria trabalhar com vocês em relação a este versículo de Salmos 1 que nós lemos, né, diz ali, porque temos que ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Quando eu me deparo com essa frase, nós devemos ser como árvore plantada junto ao ribeiro, né? A primeira coisa que eu lembro aqui é de água. Por quê? Porque a árvore, ela precisa de água, né? A água aqui, nós não podemos deixar de entender que é o lado espiritual da água aqui, né? O sentido espiritual, que é a água que jorra, né, do trono de Deus sobre as nossas vidas. A água que Jesus disse que quem beber dela nunca mais terá sede. Essa água, ela dá sustento, né? Na nossa confiança ao Senhor. Ela permite que enquanto nós estivermos junto dessa fonte, nós não seremos abaladas, nós não seremos atingidas, qualquer adversidade que possa vir sobre as nossas vidas será suprida, né, pelo Senhor. Essa água vem para nos lavar, para nos purificar. Queridas, beba dessa água, beba dessa fonte, né, que vem do Senhor. Mas também me reporto à árvore, né? A árvore somos nós. Quando nós paramos para pensar na árvore, nós pensamos nas raízes. Por quê? Porque se uma árvore não tem uma raiz profunda, qualquer circunstância, qualquer vento, qualquer tempestade derruba, né? A gente viu aí durante essas tempestades que nós tivemos aqui em Curitiba, também em outras regiões aqui do Paraná, do Brasil, né? Quantas árvores caíram? E quando nós vamos ver por que aquela árvore caiu, foi por quê? Porque as suas raízes estavam podres, né? As suas raízes estavam fracas e com isso a árvore caiu. E quando nós vemos essa palavra que nós devemos estar como uma árvore plantada junto ao ribeiro, as nossas raízes, elas precisam estar firmadas no Senhor. As nossas raízes precisam estar profundas, buscando, né, fortalecimento no Senhor, estar enraizados em Jesus. Ele disse que ele é a videira e nós somos os ramos, né? E nada nós podemos fazer. E realmente, meninas, nós possamos buscar ser essa árvore enraizadas, que as nossas raízes possam estar profundas diante do Senhor. Mas também a palavra vai dizer que nós precisamos dar fruto na estação própria. Uma árvore, ela é reconhecida por causa do seu fruto. Qual fruto você está dando? Qual fruto você está desenvolvendo na sua vida? O fruto aqui, ele significa a obra de Deus, aquilo que Deus designou para que
façamos. Amadas, eu não sei você, eu não sei qual o chamado que você tem diante de Deus. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que hoje deixaram o seu chamado, o chamado de pregar a palavra, o chamado de cantar ao Senhor, o chamado de servir ao Senhor em determinadas áreas na igreja, o chamado de estar levando o evangelho àquelas pessoas que estão ao seu redor. Qual fruto você está apresentando diante do Senhor? Quando olharem para você, qual fruto que estão vendo na sua árvore? Amadas, quando nós estamos nos alimentando de Deus, buscando, né, com as nossas raízes profundas, e a água, né, está nos fortalecendo ali, está nos irrigando, nós precisamos dar bons frutos. A palavra de Deus diz que se não der bons frutos, o que que acontece? Deus corta a árvore. Então, nós precisamos desenvolver bons frutos diante do Senhor. Realmente voltar ao chamado que o Senhor tem para cada uma de nós. Mas também a árvore, ela apresenta folhas verdes, né? A árvore que apresenta essas folhas verdes, ela é viçosa, ela chega a encher os olhos. É tão bonito ver, né, aquela árvore grande, né, enorme. De longe ela é vista, de longe ela é elogiada, né, por causa do seu tamanho, da sua beleza, né, de folhas verdinhas. E isso, minha querida, representa o brilho de Deus em nós. Você também está sendo vista como esta árvore viçosa, com esse brilho de Deus em você? Nós buscamos ser bem-sucedidas em todas aquelas áreas que nós falamos. Não é errado você cuidar da sua saúde, não é errado você cuidar do seu corpo, né? Não é errado você cuidar do seu trabalho, de você querer crescer dentro do seu trabalho. Não é errado. Mas o que é errado é a nossa motivação não estar no Senhor para realizar todas essas coisas. Nós não vivemos a nossa vida voltadas a Deus para que Deus possa realizar a vontade dele aonde nós fomos inseridas. Por que você está lá naquele trabalho? Para que você seja elogiada? Para que você seja vista? Para que você seja honrada? Quando Deus nos coloca lá, é para que ele seja honrado através das nossas vidas. É para que ele seja visto, né? No nosso agir, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de nos vestir, de nos comportar. Então, é Jesus que precisa ser visto através de nós. É como essas folhas verdes, né, que são vistas de longe. A gente pode lembrar aqui, eu estou me lembrando de Jó, né, quando Jó ele estava passando por dificuldades, ele passava por problemas, né? Mas ali ele disse, a boca dele se encheu e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E é assim, essa árvore frondosa, essa árvore viçosa, ela sabe que o Redentor dela vive, aonde quer que você esteja, qual a situação que você está passando, nós sabemos que o nosso Redentor vive. Então, queridas, que a gente continue dando frutos, que a gente continue sendo fortalecida pelo Senhor. E não se preocupe com a adversidade, não se preocupe com as dificuldades que vão surgir diante de você, diante da sua vida. A nossa confiança precisa estar no Senhor. O Senhor é aquele que nos dá a vitória. Quando nós temos intimidade, quando nós entendemos a nossa posição, quando nós entendemos que nós precisamos dar frutos, o Senhor, ele vai nos honrar, derramando sobre nós o poder do Espírito Santo de Deus, poder que vai nos fazer coisas maiores. A palavra de Deus diz, Jesus diz que nós faríamos coisas ainda maiores do que o próprio Jesus fez, mas isso no poder do Espírito Santo de Deus. Querida, você é uma mulher de sucesso? Depois de tudo que nós falamos aqui, qual o sucesso você tem alcançado na sua vida? Você é essa mulher de sucesso?
Eu queria convidar você de novo a ler, né, esse Salmo número 1, mas de uma outra forma. Coloque o seu nome agora. Coloque o seu nome ali quando você for ler. E eu vou ler assim: como é feliz a Raquel, que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a minha vida, né, se satisfaz na lei do Senhor. E nessa lei eu medito dia e noite. Sou como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dou fruto no tempo certo, e as minhas folhas não murcham. E tudo quanto eu faço será bem sucedida. Amada, se você consegue ler este versículo usando o seu nome, então você é uma mulher de sucesso. Você é uma mulher bem-sucedida. Não importa se você tem o carro do ano, não importa se você tem a casa melhor, uma casa grande, uma casa bonita, uma casa bem mobiliada. Não importa as situações que você está vivendo, mas se o seu coração está no Senhor, você é uma mulher bem-sucedida. E as pessoas vão olhar para você. A luz que tem em você, que tem no seu coração, que não é seu, mas é do Senhor Jesus, porque você vai se diminuir e quem vai crescer em você é o Senhor. E as pessoas vão olhar e vão dizer: o que essa mulher tem? O que essa mulher, qual é a fonte dessa mulher? E essas pessoas vão se interessar em conhecer do Jesus que você serve. Então, que Deus nos abençoe, minhas queridas, que o Senhor possa guardar os nossos corações, que realmente nós possamos andar como mulheres bem-sucedidas. Eu quero orar por você agora, principalmente você que hoje entendeu que você não tem vivido esses princípios para viver este sucesso de Deus na sua vida. Se você não tem vivido isso, eu não sei qual que é o procedimento de vocês aqui, mas se você puder escrever aí, né, no chat, para se você puder colocar aí e falar: eu quero uma oração, eu preciso, né, de uma orientação, eu preciso buscar conselhos em mulheres de Deus, mulheres que realmente vivem a palavra de Deus. Coloca aí o seu nome para que as irmãs aí depois possam estar te procurando, possam estar te aconselhando, orando com você, tá bom? E também se você, aonde nós colocamos aqui, né, que se você não está dando o fruto, né, não tem servido ao Senhor, ou se você abandonou alguma área da sua vida por causa da correria, por causa disso, por causa daquilo, querida, eu quero te dizer que o Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando para servir. O Senhor está te chamando para que você possa cumprir a vontade dele. Então vamos orar. Eu quero colocar você.